Bom dia, turma do 8º ano. Hoje estamos aqui para assistir mais uma aula de língua portuguesa. Hoje você vai pegar o seu módulo 1, abrir na página 42 e você vai observar logo aí uma figura de linguagem chamada ironia. Este módulo vai nos trazer 3 figuras de linguagem: ironia, hipérbole e eufemismo. Você deve lembrar que em aulas anteriores nós já estudamos a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. Vocês lembram que o sentido denotativo é quando as palavras são usadas no seu sentido real, literal. E o sentido conotativo é quando as palavras são usadas no sentido figurado. Por exemplo, vamos relembrar. Alguém diz assim: olha, o vizinho fez um gato na sua energia. Veja o seguinte, a palavra gato, ela não está sendo usada no sentido literal. Qual seria o sentido literal de gato? Animal, mamífero, doméstico. Aí a palavra gato está sendo usado como gambiarra, trambique. Poderia ser colocado também se apropriando de algo indevido, pegando energia, sem estar precisando pagar esta energia. Então, quando o vizinho fez um gato, quer dizer que ele está roubando a energia, certo? E quando eu digo o gato da vizinha está no meu quintal, veja bem, então o gato no sentido de animal, então a palavra aí está sendo usada no seu sentido literal, sentido denotativo. Vamos lá, outro exemplo. Você gosta muito de falar isso, nós falamos muito essa expressão quando alguém nos ajuda. Por exemplo, Pedro me deu uma mão no trabalho. Veja bem, a palavra mão está sendo usada no sentido conotativo, sentido figurado. Pedro me deu uma ajuda. Aí você usou a palavra mão, né, para expressar essa questão de ajuda. Então, a palavra mão está sendo usada no sentido figurado. Vamos usar a palavra mão no sentido literal. A sua mão está suja. Neste caso, nós temos aqui mão, parte do corpo. Então, está sendo usada no sentido denotativo, certo? Então, o que é as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas são empregadas no sentido figurado. Já está dizendo, ó, figuras de linguagem. Sentido figurado, sentido conotativo, sentido não real. Vamos ver o que é figura de linguagem. Veja bem, as figuras de linguagem, elas são recursos linguísticos que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Elas se dividem em 3 grupos: de som, figuras de som, figura de construção, figuras de palavras, que também são chamadas figuras semânticas. Veja bem, essas figuras de linguagem, elas estão bem presentes no nosso cotidiano. Vamos ver quais são os gêneros textuais em que mais elas aparecem. Nas músicas, nos provérbios, nos poemas, no nosso cotidiano, nas falas do cotidiano, em expressões do cotidiano, sempre as figuras de linguagem aparecem. A Bíblia Sagrada também é rica em figuras de linguagem. Então, elas estão ao nosso redor. Às vezes você ainda não sabe identificar o tipo de figura de linguagem, mas eu creio que você já sabe identificar quando a palavra é usada no sentido conotativo, ou seja, figurado, porque nós já tivemos essa aula, certo? Então vamos lá, nossa primeira figura de linguagem, que está na página 42. A primeira figura de linguagem é ironia.
A ironia é uma figura de linguagem que tem como objetivo usar as palavras que se manifestem no sentido oposto do seu contexto literal. O que isso quer dizer? Ser irônico é afirmar exatamente o contrário daquilo que se pensa. Olha um exemplo aqui. Ana estudou tanto e não tirou uma nota azul. Veja o sentido irônico. Ela estudou tanto que não tirou nenhuma nota azul. Isso quer dizer que ele está dizendo exatamente o contrário. Que por ela não ter estudado, ela não tirou nota azul. Nessa tirinha que vocês observam aqui, você vai ver, olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Veja só. Olha aqui onde está o tom irônico. Não está nem um pouco atrasado. No sentido literal, ele estaria dizendo assim, olha só quem chega atrasado. Olha só a hora que essa pessoa está chegando. A hora que a reunião está terminando. Então, ele usou o tom irônico. Olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Querendo afirmar totalmente o contrário, sentido oposto. Vamos observar aqui outros exemplos de ironia, para ratificar um pouco mais sobre essa figura. A alegria em trabalhar muito e ganhar pouco. Veja bem, nós temos aqui, ele está sendo irônico, porque a pessoa fica alegre em trabalhar muito, fica, porém a pessoa que trabalha muito também quer ganhar um salário compatível com o seu esforço. Então ele está sendo irônico aqui na questão quando ele diz na alegria em trabalhar muito e ganhar pouco. É aqui onde ele está sendo irônico. Lá na frente vocês vão ver que nesse termo aqui também aparece outra figura de linguagem, que é chamado antítese. Você vê aqui, ó, muito e a palavra pouco, quando ele usa duas palavras opostas. Mas vamos deixar isso aqui lá para frente, né? Então vamos lá. A ironia está aqui na questão da alegria em trabalhar muito e ganhar pouco, viu? Vamos no segundo exemplo. Estudou muito e tirou 0. É semelhante àquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, como é que a pessoa estudou muito e não alcançou nenhum ponto? Então, ele está dizendo exatamente o contrário. Essa pessoa não estudou e, por isso, alcançou nota 0. Mas ele fala ironicamente. Olha outro exemplo. Adorei o bolo seco e aguado. Veja como ele está sendo irônico. O bolo não estava bom. Ele deu as características aqui ruins, seco e aguado. Mas ele usa o verbo adorar, né? Adorei o bolo, como se ele tivesse gostado do bolo. Então ele está aqui dizendo totalmente o oposto, sendo irônico. O outro exemplo, você está levinho com seus 120 quilos. Observem aqui outra ironia. Alguém com 120 quilos, ele não está levinho, né? Então, ele usa aqui, ironicamente, esse termo para falar do peso desta pessoa. Então, a figura de linguagem ironia, ela é uma figura em que a pessoa diz uma coisa, mas é totalmente o oposto daquilo que ela afirma, certo? Vamos lá, o rapaz é tão educado que não cedeu lugar para o idoso. Veja bem como aqui, outro exemplo de ironia. O rapaz é tão educado que não cedeu lugar para o idoso. Ou seja, o rapaz não é educado. O rapaz, ele não foi solidário com o idoso. Embora o idoso tenha direito no banco, do coletivo, ele tenha prioridade, o rapaz deixou com que o idoso fosse em pé, né, no ônibus e não cedeu lugar. Então, outro exemplo de ironia, certo? Vamos agora para a segunda figura de linguagem na página 43.
A página 43, ela traz uma figura de linguagem chamada hipérbole. Eu quero que você use para exemplificar a questão da hipérbole, para entender, a hipérbole ela consiste no exagero. Ou seja, a tendência dessa figura é uma expressão de exagero. Uma figura que consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. Ou seja, ele usa o exagero intencional na expressão. Essa figura de linguagem, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade. Vocês usam muito, os pais de vocês usam muito. Vocês veem no nosso cotidiano muitas pessoas usando. Algumas músicas têm muitas hipérboles, certo? Então, eu creio que não é uma figura de linguagem difícil, né, de você entender. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui, fiz uma compra pela internet e a encomenda demorou 300 anos para chegar. Veja que você tem bem aqui a hipérbole. A encomenda demorou 300 anos para chegar. Aí está claro a presença da hipérbole. É lógico que essa encomenda não passou 300 anos para chegar, até porque nós não vivemos essa quantidade de tempo. Porém, o que acontece? A pessoa quis intensificar que a sua encomenda demorou muito para chegar. Aí ela usou uma expressão de exagero para intensificar essa demora. Olha o outro exemplo. Essa mochila está pesando 1 tonelada. Olha, 1 tonelada são 1000 quilos. Veja bem que é impensável, né, uma mochila pesar tanto assim. Mas ele quis intensificar, ele quis dizer que sua mochila estava tão cheia que pesava 1 tonelada, estava muito pesada. Ele poderia usar no sentido denotativo. Esta mochila está muito pesada, mas ele quis exagerar, intensificar. Essa mochila está pesando 1 tonelada. Veja aí o exagero, né? 1 tonelada. O filme foi tão emocionante que inundei o cinema de tanto chorar. Eu creio que vocês já viram aqui a hipérbole, ó. Inundei. Veja bem, as suas lágrimas inundaram o cinema. Vejam aqui também uma questão de exagero. Onde mais a gente observa? Eu sei que vocês veem muito. Às vezes os pais de vocês pedirão alguma coisa e eles dizerem, não, eu já disse 1000 vezes que você não vai. Olha a expressão 1000 vezes. Aí nós temos um exemplo de hipérbole. Ele já falou algumas vezes, mas ele quer intensificar, que foram muitas vezes, ele quer intensificar, aí ele usa a hipérbole, o exagero, já falei 1000 vezes. Outro exemplo também que suas mães usam, quando a cabeça está doendo, geralmente nós falamos, menino, fala baixo, senão minha cabeça vai explodir. Olha, uma expressão de exagero, minha cabeça vai explodir. Quer dizer que a dor está tão grande, então ele usa essa expressão do exagero em que a cabeça vai explodir. Outro exemplo que vocês usam lá na sala de aula muito é, professora, posso ir tomar água? Estou morrendo de sede. Olha aí a palavra morrendo de sede. É um exagero, é uma hipérbole, né? Porque você quer intensificar a sua sede, aí você usa aí o verbo morrer, né? Está morrendo de sede. Outro exemplo, olha, se você for embora, eu vou morrer de saudade. Outra expressão de hipérbole. As músicas cantam muito, você é meu tudo. Outro exemplo de hipérbole, como é, ele coloca a pessoa como seu tudo. Aí é uma expressão clara, exemplo claro de hipérbole. Então você entendeu? A figura de linguagem hipérbole, ela consiste no exagero.
exagero, viu? Eu tenho certeza que essa daí você entendeu muito bem. Vamos lá agora para a nossa terceira figura de linguagem, que vai estar na página 44. Na página 44, a figura de linguagem que você vai observar lá é eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo, ela é uma palavra, uma figura de linguagem da língua portuguesa que ela tem por objetivo suavizar uma palavra ou uma expressão que possa ser rude, desagradável. Então, o eufemismo é uma palavra que busca suavizar. Assim como a ironia quer dizer o oposto daquilo que ele pensa, a hipérbole consiste no exagero, eufemismo consiste na suavização, viu? Ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito, vamos dizer, educado, eufemismo. Ele não usa palavras diretas, mas sempre ele procura falar aquela palavra desagradável de uma forma suave. Por exemplo, alguém diz assim: os políticos foram presos porque se apropriaram do dinheiro público. Olha aí um exemplo de eufemismo. Os políticos foram presos porque se apropriaram do dinheiro público. Veja bem que aí a presença do eufemismo está na questão apropriaram do dinheiro público, ou seja, se fosse no sentido direto, os políticos foram presos porque roubaram dinheiro público. Então, eles suavizaram essa questão usando a palavra porque eles se apropriaram do dinheiro público. Então, houve aqui uma figura de linguagem chamada eufemismo, onde suavizou esta manchete em um jornal, certo? Vamos ver aqui outros exemplos. Aqui nós temos uma tirinha, por sinal muito cômica e engraçada. Nós temos aqui: fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, existem pessoas que gostam de estar tomando conta da vida alheia, ou seja, falando da vida alheia. E o que acontece? Essa moça foi chamar ela de fofoqueira e ela suavizou, olha, usou um eufemismo. Eu não sou fofoqueira, eu sou produtora de biografias não autorizadas, certo? Então, aqui há um exemplo de eufemismo, onde ela diz que ela não é fofoqueira, mas ela é produtora de biografias não autorizadas. Um exemplo de eufemismo. Olha o outro exemplo aqui. Você é desprovido de beleza. No sentido real ficaria: você é feia. Mas ele usou a questão: você é desprovido de beleza, suavizando a questão. Você faltou com a verdade, seria: você é mentiroso. Então ele suavizou colocando: você faltou com a verdade. O terceiro exemplo: ele foi morar junto com Deus. Existem vários eufemismos quando se refere à morte. E esse é um, né? Minha mãe virou uma estrela no céu. Eufemismo, né? Referente que a pessoa morreu. Ele dorme o sono do justo. Eufemismo. Então, o que é o eufemismo? Ele busca suavizar uma expressão desagradável. Então, eu espero que vocês tenham entendido esta aula com as 3 figuras de linguagem apresentadas. Ironia, que consiste na questão de dizer exatamente o contrário daquilo que está falando. A hipérbole, que consiste no exagero. O eufemismo, que consiste na suavização de uma expressão desagradável. Então, para hoje, nós temos
para você fazer as páginas 42 a 45. E no dia que eu colocar, na segunda-feira, eu vou enviar uma atividade em PDF. Então, você irá fazer as páginas 42 e 45 e a atividade em PDF sobre as figuras de linguagem. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Qualquer dúvida, me chame no PV. Na quarta-feira, nós iremos ter um encontro na sala de aula virtual, através do Zoom. E aí eu quero que vocês tirem as dúvidas. É o momento em que nós vamos corrigir as atividades passadas. É o momento que você terá para tirar as dúvidas. Não fique com suas dúvidas. Pergunte o que você não entendeu, certo? Então, boa aula. Que Deus continue nos guardando e até breve. Não vou nem olhar.